Olá, caros alunos, amigos que nos acompanham nas nossas aulas virtuais. Estamos entrando aqui na aula 7ª, da nossa disciplina Adoração. Eu sou o pastor André, sou da Primeira Igreja Batista de Santo André, e essa é a Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Santo André, disciplina Adoração Cristã. Aqui a gente está vendo então uma série de elementos que desenvolvemos no culto, como cultuar a Deus, como servir ao Senhor, como organizar um culto, como ter momentos especiais diante de Deus. E nessa 7ª aula vamos falar da preparação do culto, incluindo elementos especiais. Então está abrangendo a lição de número 13 da nossa apostila Teologia do Culto e a lição número 15. E depois disso, na outra semana, teremos a última aula da nossa disciplina, a 8ª aula. E só se assim, a direção da escola nos pedir para estender um pouco mais, teremos outras. Mas o programado então é que na outra semana, na 8ª aula, a gente faça o encerramento das nossas lições, tá bom? Então hoje vamos falar da preparação do culto. Então o nosso objetivo é refletir sobre a necessidade do preparo espiritual e organizacional do culto como oportunidade para glorificar a Deus, evangelizar e expressar gratidão ao Senhor, procurando evitar a tendência antropocêntrica dos dias atuais. Então aqui temos um trecho da Palavra de Deus que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 15 e 16. São capítulos grandes, então não vou ler agora, e a gente vai ler ao longo da nossa aula, ok? Então qual é a circunstância? O rei Davi havia se tornado rei em Israel, ele estava bem estabelecido, porém a Arca do Senhor, a Arca da Aliança, que foi construída por Moisés no deserto, ela se encontrava numa tenda, numa cidade distante. Davi havia tentado trazer para Jerusalém, mas do modo como ele achava que tinha que trazer, então ele colocou em cima de um carro de bois, uma carroça, puxada por bois, e no meio do caminho os bois se desequilibraram, acho que passou em cima de alguma pedra, alguma coisa assim, e a arca desequilibrou, e para que ela não caísse ao chão, uma pessoa foi e segurou com as mãos, tocou na arca e ela morreu fulminada. Então Davi pensou assim, meu Senhor, e agora? Se a gente está fazendo toda essa festa, morre uma pessoa, puxa, que situação chata, então eu não vou levar a arca para Jerusalém. Ele ficou com medo e deixou na casa de uma pessoa por um tempo, e essa pessoa foi abençoada, prosperou pela bênção de Deus. Então Davi olhou assim, não, realmente acho que Deus não ficou chateado, não ficou triste conosco, então eu vou completar o plano de trazer, mas aí ele examinou na lei do Senhor como que era o processo de transporte da arca. Então a arca, e quando fala arca é um baú, um quadradinho de madeira revestido de ouro, com querubins em cima, então a figura de anjos, estendendo as asas por sobre a arca, e dentro da arca estão as tábuas da lei, os 10 mandamentos, a vara de Arão que havia florescido e um pote com um pouco do maná que os israelitas haviam comido no deserto. Do lado da arca haviam 2 argolas de cada lado, e era passado um varão, uma vara de madeira de cada lado, e os levitas então tinham que pegar 2 de cada lado, sustentando aquela vara e transportando a arca do Senhor a pé. Foi desse jeito que o Senhor colocou. Por quê? Não sei. Deus quis assim, estabeleceu desse jeito, e então Davi falou, então agora vamos fazer de acordo com o que Deus colocou. Vamos seguir a lei à risca. E é onde a gente encontra aqui 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 1 em diante. Depois de Davi ter construído casas para si na cidade de Davi, que é Jerusalém, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Então disse Davi,
somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois o Senhor os escolheu para transportarem a arca do Senhor e para ficarem sempre ao seu serviço. Então, essa aqui é a instrução que Deus havia dado para Moisés no deserto, e Davi então estava mencionando isso. Versículo 3. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para levar a arca do Senhor para o lugar que ele lhe havia preparado. Reuniu também os descendentes de Arão e os levitas. Aí ele começa a ver uma relação, né, das pessoas escolhidas, né, aqui. E no versículo 13, olha só a consciência que ele tem, né? Davi falando: pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor nosso Deus causou destruição entre nós. Nós não o tínhamos consultado sobre como proceder. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Davi também ordenou aos líderes dos levitas que encarregassem os músicos, que havia entre eles, de cantar músicas alegres, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos sonoros. Então você vê que houve uma grande festa, houve uma grande organização, um grande culto ao Senhor no processo de transporte da arca. Isso a gente traz lições para a nossa vida, então, a respeito da organização do culto, do procedimento de preparo para o culto. E a primeira coisa que a gente quer colocar, e que a gente aprende aqui na Palavra de Deus, que é necessário uma preparação espiritual para celebrar um culto ao Senhor, para ter um culto. E lembrando sempre, quando a gente fala um culto ao Senhor, pode ser tanto o teu tempo a sós com Deus, quanto o pequeno grupo, ou o culto familiar, ou a celebração dominical, onde todos estão reunidos no templo. É necessário uma preparação espiritual. Então você não chega, vai de qualquer jeito, né? Eu vou ler um trechinho aqui da Bíblia, né, aqui no meu celular mesmo, faço uma oração rapidinha e estou feito o meu tempo a sós com Deus. Não. É necessário uma preparação, uma santificação. Né, versículo 11 até o 14, que nem no 12 aqui, Davi fala bem claro: vocês são chefes das famílias dos levitas, vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e levar a arca do Senhor. Então é um momento de consagração, é um momento de relacionamento com Deus. Amar, meus irmãos, não é somente ter aquele sentimento, né? Amar é um bem-querer a outra pessoa, mas também é desenvolver um relacionamento com a outra pessoa. Eu posso ter um bem-querer, sei lá, com minha cachorra, com o meu carro, minha moto. Eu gosto da minha moto, sinto prazer em dirigi-la, é gostoso, de vez em quando fico lá com um pano, limpando ela, alisando, mas eu não tenho um relacionamento com minha moto. Eu tenho relacionamento com pessoas, com minha esposa, com minhas filhas, com meus irmãos em Cristo, com meus colegas de trabalho. Este sim, eu tenho um relacionamento. Então você pode ter um bem-querer com Deus. Deus é bom, Deus é bom, Deus é muito bom. Você pode ter esse conhecimento, mas como está o seu relacionamento com Deus? Essa é uma questão importante. Porque, Deus é bom, legal, eu gosto de Deus, ok. No carro eu só ponho música gospel para ouvir. Ok, como está o seu relacionamento com Deus? O quanto você conversa com Ele, o quanto você abre seu coração e o quanto você consagra, santifica-se para estar na presença do Senhor. Porque a gente sabe, pecado o que é? Tudo que desagrada a Deus. Aí você vai com uma vida em pecado, com algo que você sabe que desagrada a Deus, na presença dEle, e ainda quer ter um relacionamento com o Senhor. Então o primeiro ponto é a consagração.
O segundo ponto importante é a dependência dos dirigentes ao Senhor. Então a gente vê aqui que os levitas, eles levaram a arca, né? Versículo, tem vários versículos. Eu quero chamar a atenção para o 2, que diz, né, Davi disse, olha, somente os levitas poderão carregar a arca, né? E também tem o versículo 15, que ele fala assim, e os levitas carregaram a arca conforme Moisés tinha ordenado. E depois no 26, também temos assim, como Deus havia poupado os levitas que carregavam a arca da aliança do Senhor, 7 novilhos e 7 carneiros foram sacrificados. No Velho Testamento, então, o sacrifício ele era feito ou por gratidão ou para perdão dos pecados. Então aqui a gente vê que foi feito nos dois sentidos, né? Então os carneiros, os novilhos foram uma gratidão ao Senhor, porque essas pessoas tocaram na arca do Senhor, colocando sobre seus ombros, tocaram nas varas e não morreram. Então uma gratidão. E segundo se porventura eles têm algum pecado ainda, que eles fossem perdoados. Então você vê que há uma dependência das instruções de Deus, há uma dependência de quem está na condução do culto, então, ou de você mesmo, né, no teu tempo a sós, ou da direção dos irmãos que estão dirigindo o culto na celebração dominical, de fazer conforme o que Deus coloca no coração. Então você vê que vamos seguir aqui as instruções, vamos transportar a arca a pé, vamos colocar nos ombros. Então os levitas seguiram essas instruções, houve sacrifícios para purificação, porque o Senhor é o centro de tudo. É algo que tem que ser feito na dependência de Deus. Então um culto, ele depende de uma preparação espiritual. Quando o culto envolve mais pessoas, sempre o dirigente, sempre o irmão que ministra o louvor, sempre o pregador, deve ter algo em mente. O que o Senhor deseja para a sua igreja. Não é o seu querer, não é a sua vontade, não é a sua visão. É sempre assim, Senhor, o que tu queres para a tua igreja? O que tu tens para falar para a tua igreja? O que tu tens no coração para a tua igreja? O que a tua igreja precisa aprender para te servir melhor? Então sempre ter essa visão no preparo espiritual do seu culto. E mesmo quando você tiver o teu tempo a sós com Deus, Senhor, o que tu queres para a minha vida? Porque às vezes a gente coloca orações, petições diante de Deus, e às vezes é um desfilar diante de Deus dos nossos requerimentos. Senhor, eu preciso de um carro, eu preciso de uma esposa, a mulher, né, de um marido, eu quero filhos, eu quero mudar de casa, eu quero isso, quero. E muitas vezes a gente se esquece de dizer, Senhor, o que tu tens para a minha vida? Qual é o teu desejo para a minha vida? Que tu queres que eu faça no trabalho, quanto a casa, quanto a bens, quanto a educação dos filhos, quanto a estudo, quanto a tudo das nossas vidas, né? Então esse preparo espiritual também temos que entender que o culto ele tem que estar centralizado em Deus, né? O que tu tens para a minha vida, mas o que eu faça a tua vontade na minha vida, né? Então a gente vê aqui, capítulo 16, vamos avançar no texto. Versículo 1 fala assim, olha que interessante, eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi havia preparado e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante de Deus. Após oferecer os holocaustos e sacrifícios de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor. Então você vê que o Senhor está no centro de tudo. A razão do culto é glorificar o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Um erro que a gente tem nos dias de hoje é fixar a atenção nas pessoas. Então quando a gente fala que o culto tem que ser teocêntrico, o culto tem que ser cristocêntrico, é que o culto tem que estar focado em Deus, tem que estar focado em Cristo, em glorificar ao Senhor.
E às vezes a gente tem conceitos de culto que mostra que o foco não está em Deus, está nas pessoas. Ah, hoje o culto foi alegre. Ah, hoje o culto foi arrastado. Para quem? Para você ou para Deus? Ah, o culto hoje foi com foco no perdido. Mas o culto não deveria ser com foco na salvação que Deus oferece? Aí o perdido tem a oportunidade de escolher se quer a Cristo ou não. Mas o culto não pode ser com foco nas pessoas, mas sim com foco no Senhor. A gente não pode perder essas coisas, né? E um culto também, além do preparo espiritual, exige um preparo organizacional. O que é isso? A gente vê no capítulo 15, deixa eu ver, 15 aqui, por exemplo, versículo 16, Davi ordenou aos líderes dos levitas que encarregassem os músicos que haveria entre eles de cantar músicas alegres, acompanhado por instrumentos musicais. E aí eles começam, né, até o 24, falando, olha, escolheram uma pessoa para fazer tal parte, escolheram tal músicos, né, Emã, Azavetã, para tocar símbolos, Zacarias, Aziel, Miramote, outros para tocar lira, mas aqui Matitias, Elifeleu, né, nome complicado, né, tocando as harpas em oitava, né, marcando o ritmo. Kenanias, encarregado dos cânticos, porque era capaz, depois a gente vai voltar nisso aqui, tá? E até porteiros, Berequias e Eucana seriam porteiros, deveriam proteger a arca. Então você vê que o culto ao Senhor, ele foi organizado, foi dividido. Você vai fazer essa parte, você vai fazer aquela outra, você vai tocar, você vai ficar na portaria. Então, meus irmãos, a organização do culto não é algo estranho ao Senhor. Muitas pessoas dizem assim, o culto hoje foi muito engessado. Por quê? Porque houve uma ordem de culto e o pastor, o dirigente, se fixa nessa ordem de culto e não sai dela por nada. E às vezes a gente tem ideia na cabeça que um culto ao Senhor, ele tem que ser algo tão espontâneo que não admite uma ordem. E a gente não encontra isso na Bíblia. A gente encontra na Bíblia que, olha, fulano foi designado para isso, Beltrano para aquilo, e o outro para aquilo outro. E o outro vai ficar na portaria. Um foi escolhido para o cântico, porque, versículo 22, porque ele era perito nisso. E quantas vezes a gente ouve assim, eu não ensaiei direito, eu estou meio desafinado, mas é para o Senhor, é para a glória de Deus. Se é para a glória de Deus, faz direito. Se é para a glória de Deus, capricha. Busca se planejar, fazer as coisas organizadamente, né? E a gente vê que o culto, então, aqui de trazer a arca para Jerusalém, foi feito com ordem. E não há problema nenhum nisso. Deus operou, Deus alegrou os corações, Deus falou aos corações no meio da ordem. Não há nenhuma dificuldade quanto a isso, né? A gente tem que entender, também é importante, que nessa organização sempre deve ser dado um espaço para o evangelismo. Temos dois exemplos aqui do Novo Testamento, tá? Mas estão ligados a isso, né? O culto é espontâneo, o culto pode ser organizado, o culto ele é pensado com antecedência, mas se há uma oportunidade de pessoas se achegarem a Cristo, por que não fazê-lo, né? A gente vê em Atos capítulo 2, versículo 14 em diante, o que? A manifestação do Espírito Santo. Os discípulos estavam orando, estavam no cenáculo, veio como línguas de fogo, e tocou eles e começaram a falar outras línguas, e as pessoas ficaram espantadas, o que é isso, o que é isso? E Pedro aproveitou essa oportunidade para falar, isso aqui é a manifestação do Espírito conforme estava prometido em Joel. E Deus deseja que através desse testemunho todos se arrependam e entreguem a sua vida a Ele. Aí eles acabam de ouvir essa mensagem e dizem, puxa, o que a gente vai fazer então? Arrependei-vos, crede no Senhor Jesus Cristo e sejam batizados em nome de Jesus. E muitas pessoas
abriram o coração para Jesus e se agregaram à igreja. A gente vê uma outra oportunidade, não era exatamente um culto, mas Paulo estava em Atenas, estava pregando nas ruas para as pessoas, e levaram ele para o Areópago, que era um local de discussão, um local onde os filósofos e palestrantes desfiavam as suas ideias para o povo, né? Ele aproveitou aquela situação para falar para os atenienses do Deus desconhecido, do Deus que salva, do Deus que cura, do Deus que vai ressuscitar as pessoas dos mortos para o julgamento e para a vida eterna. Então, se ele não aproveitasse aquela oportunidade, talvez não tivesse nenhuma outra mais. Isso me faz lembrar uma oportunidade onde eu estava num velório, num enterro. Era uma senhora da nossa igreja que por muitos anos havia frequentado a Umbanda e Candomblé. Era mãe de santo e havia voltado para a igreja, era uma crente desviada, havia voltado para a igreja, um testemunho de vida muito bonito, muito legal, e ela veio a falecer. E no enterro dela, no velório dela, estavam pessoas ali presentes que jamais pisariam numa igreja, ou muito dificilmente pisariam numa igreja, e eu olhei aquilo e pensei, essa é a oportunidade deles ouvirem que só Jesus salva. E falei com alegria, falei com convicção, porque realmente um bom crente é isso, até morto ele prega, até a oportunidade da sua morte é a oportunidade de pessoas ouvirem do Evangelho e se entregarem para Jesus. Que coisa linda, né? Que coisa tremenda. Temos alguns resultados, quando você faz uma boa preparação do culto, quando você faz um preparo espiritual, quando você faz um preparo de organização, a gente vê que todos envolvidos no culto, desde que seja, né, desde só você no tempo a sós até na celebração, né, louvor, ministração, momento missionário, pregação, todos que apresentam devem ter um alvo em comum, a glória do Senhor. Os erros que podem vir a acontecer, e acontecem, né, no culto, à medida que se diminui o improviso, eles diminuem. Então é bom salutar para a igreja, para o culto, ter a organização, ter uma ordem de culto pré-estabelecida. Mas ter uma ordem pré-estabelecida não significa deixar a direção do Espírito Santo de lado. Então, quando que o Espírito Santo intervém? Quando a ordem de culto está sendo formada, que a pessoa coloca no coração, Senhor, fala ao meu coração, o que tu queres para a igreja? Como que esse culto tem que ser? E deixar Deus trabalhar. E também no momento do culto, quando Deus orienta a pessoa para alguma coisa, isso já aconteceu comigo, inclusive, e você fala assim, puxa Senhor, mas tenho aqui a ordem de culto, o que eu faço? E Deus te coloca claramente no coração, não, coloca isso aqui de lado, vai fazer outra coisa. Então, a ordem de culto é importante? É. A ordem de culto, ela tem que ter, né, uma lógica, tem que ser seguida? Sim. Mas ela não é Bíblia, ela não é canônica, não é um texto sagrado que tem que ser feito e fim de papo, né? Aquilo lá você escreveu, mas se Deus mandar, a última palavra é sempre dele, né? Então deixa o Espírito Santo falar na preparação, ou quando o culto acontece, no desenvolver do culto, no desenrolar do culto, deixa o Espírito Santo se manifestar. E por fim, quero colocar também que como resultado de um culto organizado, é que as pessoas envolvidas no culto devem ter o desejo de se preparar melhor. Como foi citado, né, 1 Crônicas 15, 22, que aquela pessoa foi escolhida para o canto porque ele era especialista nisso, porque ele era hábil no canto. Puxa vida, a pessoa está no louvor, há anos que canta no louvor e até hoje não fez um curso de canto. Como pode isso? A pessoa toca no louvor,
conhece seu instrumento e não fez um curso, não compra uma revista ensinando técnicas diferentes, não troca ideia com ninguém, não participa de um workshop, como que ele quer fazer o melhor para Deus? O pregador, ele não se prepara, não estuda, não lê a Bíblia direito, não ora, não conversa com outros pregadores, não se alimenta da palavra de Deus e quer trazer uma mensagem rica, profunda. Isso não tem como. Então é importante que as pessoas envolvidas no culto façam especializações, se aprofundem no seu conhecimento dentro da sua responsabilidade. Como aplicação, então, eu quero dizer que organização não significa deixar a espiritualidade, deixar Deus de lado. Nem tem seu alvo em si mesmo. Nosso Deus não é um Deus de confusão. Fez e faz todas as coisas com ordem. O culto apresentado ao Senhor deve ser preparado, mas com oração e sob a direção do Espírito Santo. Quero concluir, então, que a junção do preparo espiritual e organizacional é o melhor caminho para se atingir os objetivos das apresentações do culto e também do próprio culto, que é louvar e engrandecer o nome do Senhor. Deus te abençoe. Então essa foi a aula de número 7 da nossa Escola Bíblica Classe Adoração. Espero vê-lo em breve pessoalmente. Tenha uma boa semana, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.